Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre o relatório da CIA, que foi liberado agora pelo novo presidente da CIA, empossado pelo Trump, né? Só que esse relatório foi feito na época do Biden, e o Biden não liberou esse relatório, só liberou agora. Sabe o que diz esse relatório da CIA? Que o mais provável é que a Covid tenha se originado mesmo no laboratório de Wuhan. Como todo mundo sabia, tem vídeo meu no Visão Libertária no dia 2 de fevereiro de 2020, antes de ter caso da Covid no Brasil. Eu falando, gente, olha só, por A mais B, as evidências todas que tinha da liberação no laboratório de Wuhan desse vírus, né? Era evidente que tinha a ver, que era vazado do laboratório. Só que naquela época, falar isso, amigos, você tinha vídeo banido no YouTube. Eu quase perdi meu canal no YouTube por falar, entre outras coisas, essa coisa de que a origem da Covid era o laboratório de Wuhan. E agora, é isso aí. É lógico que é evidente que foi vazado do laboratório. Aí fica esse monte de pessoal falando, não, que a culpa do Bolsonaro por ter matado gente na pandemia, não sei o que lá. Olha de quem que é a culpa. A culpa é dos chineses. Os chineses mataram um monte de gente com esse negócio. E foi mesmo incompetência, negligência, omissão que deixaram esse vírus vazar lá do laboratório de Wuhan. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula disfarçado assistindo Ancapso, Alexa Tocar Hoje o Dia Tá Lindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, muitas das coisas absurdas que foram ditas pelos governos durante a pandemia foram aceitas por grande parte da população como se fosse verdade, sei lá por quê. Talvez porque o pessoal tivesse assustado, não sei, não consigo entender até hoje como é que as pessoas caíram nessas lorotas, né? Ah, não, fica em casa, não, tem que usar máscara, umas coisas que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica, nada de ciência por trás. Esse pessoal falando, não, porque tem que obedecer a ciência. Que ciência? Não tem um estudo falando sobre isso, não tem nada que diga que é bom usar máscara para vírus, não faz sentido nenhum. Né, o isolamento social, ao contrário, agora a gente tem, abunda-se estudos mostrando que não adiantou porcaria nenhuma essas medidas todas, e mais do que isso, o pessoal que ficou nesse negócio de ficar em casa e coisa e tal, pode ter piorado a situação. A chance é pior de você se contaminar em ambientes fechados, né? Enfim, e esse caso aqui é só mais um caso disso daí. Outra coisa também importante de lembrar são os lockdown files que vazaram lá na Inglaterra. Como é que o pessoal chegou à conclusão dessas medidas todas? Né? Ah, não, que foram cientistas, não foi cientistas que determinaram isso. Porra nenhuma! Um bando de políticos chutando coisas, não vão fazer isso. Ah, não faz isso, bota essa medida aí, e não sei o que lá, e pronto. É isso que foi a, entre aspas, ciência que a Globo falava para você obedecer na pandemia, né? E agora esse negócio que era, não, se você falar que o vírus veio do laboratório de Wuhan, você está sendo preconceituoso, que não pode, não sei o que lá, que coisa estranha. Cara, para pensar, pensa retroativamente. Ninguém tem dúvida que a pandemia começou em Wuhan, na China, né? Uma cidade grande, uma cidade que por um acaso tem um laboratório de pesquisa de vírus, né, de laboratório nível 4, né, de segurança nível 4. E esse laboratório faz um monte de pesquisa sobre vírus da Covid. Porra, para aí, você não precisa ser um gênio para perceber a ligação das coisas, né? Ah, não, mas não teve nada a ver porque era um laboratório nível 4. É o laboratório nível 4, mas vocês sabem que o laboratório nível 4, ele vai até o nível 4. Ou seja, ele tem partes do laboratório que é nível 1, nível 2, nível 3. E essa pesquisa da Covid era feita no nível 2. Então é um nível muito menos rígido em termos de problemas de contaminação e coisa e tal, né? E a gente sabia já na época, em fevereiro de 2020, quando eu fiz o vídeo, que a pesquisadora, que era a famosa pesquisadora que fazia essa pesquisa lá, ela adoeceu e teve gente na equipe dela que sumiu da página, que as pessoas desapareceram da página porque ficaram doentes. E pronto, a gente sabe, foi isso que aconteceu. O pessoal lá fez alguma merda na hora de tratar o vírus, estavam fazendo aquelas pesquisas de ganho de função, cometeram algum erro, né? Assim, não estou dizendo que eles sejam incompetentes ou coisa e tal, mas erros acontecem, né? E no final das contas se contaminaram e levaram para fora, e aí, a partir daí a coisa se espalhou, né? É lógico que o governo chinês é totalmente contrário a esse tipo de coisa, porque deixa claro que a responsabilidade é do governo chinês. Esse laboratório de Wuhan pertence ao governo chinês. Enfim, e isso sempre foi óbvio. Caramba, imagina, se vem da natureza, aliás, isso é outra coisa, eles falavam que vinha do morcego, né? Que foi um morcego e coisa e tal. Esse morcego, eu lembro na época até o pessoal ficava fazendo a brincadeira do chinês comendo sopa de morcego e coisa e tal, umas coisas que não tem nada a ver, né? Não é assim que se transmite doença, né? Mesmo que é nojento comer morcego, mas não é assim que se transmite doença. Mas um detalhe, não tem morcego naquela região da China, tem morcego mais ao sul da China. Na região de Wuhan não tem.
E em todas as outras vezes que teve contaminação através do vírus da Covid, né, esse vírus da MERS, da SARS, que já teve contaminação antes com esse vírus, né? Em 2002 teve a SARS, depois em 2009 teve a MERS, é o mesmo vírus, basicamente, né? As outras vezes todas levou cerca de 3 meses para o pessoal identificar qual era o hospedeiro intermediário. Você tem sempre o morcego, que é o repositório. O morcego, para quem não sabe, ele tem, pela característica do sistema imunológico dele, ele consegue conviver com um monte de vírus, então ele acaba virando um repositório de vírus dos mais diversos ali, ele não morre, né, e sai contaminando as pessoas que ele pica. Geralmente ele pica um animal, e aí o vírus passa do morcego para o animal e do animal passa para o ser humano. Geralmente é assim, foi assim na SARS, foi assim na MERS. A SARS foi um pangolim, se não me engano, a MERS foi camelo, e aí, ou seja, eles identificam, é fácil, é rápido identificar qual é o animal que passou nesse negócio. Em 3 meses, tanto na SARS quanto na MERS, eles identificaram qual era o animal. Na Covid nunca identificaram, nunca conseguiram achar o animal intermediário entre o morcego e o ser humano. Porque não teve. Foi do morcego direto para o ser humano. E a única situação que isso poderia acontecer é no laboratório de Wuhan, né? Depois a gente ficou sabendo das pesquisas de ganho de função e coisa e tal, ou seja, evidentemente que a culpa foi do Xi Jinping e do governo comunista da China, né? Tá aqui, ó. Agora a CIA considera o mais provável que o Covid tenha origem em laboratório chinês. Mas o pior dessa história é que a CIA encobriu essa informação. Por quê? Porque esse relatório já estava pronto há mais de um ano. O governo Biden encomendou esse relatório para a CIA. Aliás, foi o Congresso americano que exigiu que a CIA fizesse esse relatório, e a CIA fez esse relatório e não divulgou. Não divulgou por quê? Porque, lógico, ia gerar todo o problema, ia gerar o pessoal cobrando que não, que olha só, né, ficou claro qual é o problema aqui, né, e estava todo mundo dizendo que era teoria da conspiração e coisa e tal. O fato da CIA ter segurado essa informação até agora, isso mostra que é justamente encobrimento ilegal. Lá nos Estados Unidos, no Brasil também, tá? É proibido você ter uma informação, o governo ter uma informação relevante para o público e não divulgar essa informação. A transparência é lei, é um princípio da administração pública, né? Então, no momento que a CIA sabia que essa era a informação, ela deveria ter divulgado isso. Não divulgou, divulgou agora, quando assumiu o novo presidente da CIA, nomeado pelo Trump. Mas, de novo, esse relatório não foi feito pelo Trump, esse relatório foi feito pela CIA ano passado. Acho que 2 anos, tem um tempo que foi feito esse relatório. Já foi feito há mais tempo esse relatório, e só não tinha sido divulgado, foi divulgado agora. Então aí você vê as coisas que estão erradas nessa história, né? O quanto que houve de manipulação midiática para o pessoal culpar Bolsonaro, culpar Trump, culpar um monte de coisa pelas mortes, só para tentar enfraquecer o governo deles e coisa e tal, e tentar trazer a esquerda de volta no mundo. A gente sabe que foi o laboratório que vazou esse troço. Na época, tinha uma outra teoria que teria sido um vazamento proposital, tá? Ou seja, que não seria nem um vazamento acidental, que o pessoal do laboratório de propósito tirou o vírus lá do laboratório e soltou no mercado de peixes de Wuhan, né, que onde tiveram os primeiros casos, e isso teria causado a pandemia. Eu não vi nenhuma evidência disso, então eu acho que o mais provável é que tenha sido um vazamento acidental, que o laboratório de Wuhan, os pesquisadores lá cometeram algum erro e coisa e tal, é nível 2 de segurança só que estavam fazendo essas pesquisas, embora o laboratório de Wuhan vá até o nível 4, a pesquisa com a Covid não era feita no nível 4, era feita no nível 2, e pode ter havido algum erro, né? Algum pesquisador, assim, como eu falei para vocês, houve casos de pesquisadores que sumiram do site do Instituto de Virologia de Wuhan, o pessoal vendo na época, agora não dá para ver mais porque já limparam tudo da internet, mas na época dava para ver pelo Wayback Machine, por aqueles sites que vê histórico do site, que tinha 2 ou 3 pesquisadoras que estavam lá na listagem do laboratório de Wuhan, e aí quando começou a pandemia elas sumiram, foram tiradas de lá. Por quê? Porque provavelmente estavam doentes, o pessoal ia chegar à conclusão de que elas estavam com Covid, e aí não ia ter o que dizer, pô, se os primeiros casos de Covid foram pessoas de dentro do laboratório, aí não tem o que dizer, né? Então por isso que o governo chinês encobriu esse caso, e daí, tirando essas pessoas do laboratório de Covid, logo em seguida os próximos casos foram no mercado de peixe de Wuhan, foram ligados lá no mercado de peixe de Wuhan, e aí o coitado do mercado de peixe tomou a culpa pela coisa. Tá? Os mercados de peixe lá na China são nojentos mesmo, assim, pelo menos pro meu estilo de ver a coisa, pela minha cultura brasileira, ocidental e coisa e tal, um negócio meio nojento mesmo, um monte de peixe, tudo jogado e coisa e tal. Se bem que eu não sei não, o Mercadão ali em Niterói também tem um monte de peixe jogado lá, mas eu acho mais limpinho do que eu vi as imagens do mercado de peixe de Wuhan. De qualquer forma, isso não quer dizer que tenha começado a Covid ali.
Enfim, agora a gente sabe que a CIA sabia dessa informação, escondeu essa informação da gente e o que mais de informação que a gente não tem por aí, que ainda estão segurando por conta de querer dizer que não erraram, que não fizeram um monte de merda nessa pandemia, que aquelas medidas todas feitas pela OMS não foi puro autoritarismo, sem absolutamente nada de ciência por trás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.